Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de literatura, de cultura, vamos falar de poesia, né? Está aqui para ser entrevistado Mirossen Leandro, ele é poeta e também escritor, tudo bom? Seja bem-vindo. Feliz, jovem, feliz com todos vocês. Como a literatura entrou em sua vida? Me pegou de surpresa a literatura também, porque eu sou um menino que não tive escola, né? Tive necessidade de parar os estudos aos 12 anos. Daí adiante, nunca mais estudei, sou, portanto, autodidata. Ocorre que nas minhas necessidades, as necessidades que a pobreza instruía, então eu comecei a apanhar papéis e ler papéis com o terceiro ano primário. O resultado disso é que mais tarde eu escrevia na calçada as coisas que eu achava que devia escrever em contemplação, de olhar uma borboleta passar, de olhar uma nuvem, de olhar alguma coisa, né, de forma assim, sui generis. Mais tarde, encontrando algumas pessoas aos quais eu perguntava as palavras que eu não sabia ler, então essas pessoas foram percebendo e dizendo, esse menino é inteligente, que menino, tá, aquela coisa. E eu fui gostando, né? Eu fui gostando Se empolgando, dessa história, me empolgando. E mais tarde estava eu escrevendo em calçadas, por falta dos cadernos em casa, não tinha grana. Eu comecei a escrever e alguém olhava e dizia que aquilo tinha sentido, havia sentido no que eu escrevia. Eu deixei então de continuar com aquela turma, aqueles colegas da infância, alguns até que se desviaram, né? Alguns se desviaram, mas eu continuei. Então, o meu trabalho, que era de carregar água no galão, abastecer casas, essa coisa, recebia em trocados. E fui conhecendo pessoas capazes de ajudar, me dar um livro, né, como foi diversos, Roberto Pessoa, como foi João Santa Cruz Filho, que foi conhecido demais aqui, o Juarez da Gama Batista, Mário Porto, esse pessoal todinho, eu encostava neles para fazer perguntas e me davam um caderno, um livro. E eu fui, portanto, assumindo a importância de mais tarde chegar a ser alguém. E gostando disso, eu fui guardando muito material. Eu guardei, tanto é que eu tenho 10 livros já escritos, né? Mas eu tinha um problema, eu havia comigo um problema, porque quando já adulto e pai de filho, o meu pensamento era que eu não, sendo doutor, queria fazer meus filhos doutores, investir neles. Eles serem aquilo que o senhor queria tanto ser, não pôde, que eu né? não pude. Então, mais tarde, depois dos 55 anos, aí eu me liberei, porque eu já tinha filhos preparados, então eu fui inventar de ser poeta, inventar de ser escritor. E para a minha surpresa, quando eu comecei a dizer, eu também sou surpreso nessas coisas, ocorreu que foi iniciando um sucesso. Para mais tarde me fazer vestir melhor, me fazer, né? E embora jamais esquecer da minha infância. Jamais esquecer. E a minha literatura, que hoje está no romance, né? Eu estou na prosa. Então, ela não é o dia a dia que eu tenho que contar do meu passado, essas coisas, não. Eu sou bastante crítico e eu despacho minhas críticas com muita facilidade. Né? Agora, que pena que no passado, quando o senhor começou a escrever nas calçadas, né, era uma literatura passageira, porque vinha outra e apagava, né? Sim. Ficava só os guardados na memória, não é? Os guardados da memória. E com isso, eu fui formando amizades, o que é importante. As pessoas que vivem, principalmente os que vivem no ostracismo, as pessoas que não se doam ao outro, que não se aproximam do próximo. Então, essas pessoas vão ficando realmente em anonimato. É verdade. Porque se nós tivermos 100 amigos,
Né? Se tivermos 100 amigos, nós já estamos muito avançados na humanidade. Então, essa parte eu me fiz presente com essas amizades e foi por aí. Porque, inclusive, no bate-papo com os colegas, nós estamos aprendendo. E, às vezes, forçando outros a aprenderem também. É verdade, é. Fazendo discípulos, né, também. Fazendo né? discípulos. O senhor é natural de João Pessoa, da Paraíba. na Paraíba, né? Aqui. Quais as suas referências literárias? Olha, diversas, porque hoje nós temos grandes nomes, né? Como hoje está aqui o Augusto Cury, não é? Nós tivemos diversos. De Rui Barbosa eu tenho um monte de livros antigos, que ninguém tem. Eu acho que se eu perguntar a você, você não vai me dizer que possui esse livro, mas eu tenho, possuo, tenho sim. Então, o que mais me surpreendeu, aquelas crônicas de Bueno de Rivera, né, de Malbatã, que é o passado. Né? Hoje, nós lemos o que vai chegando, né? E principalmente em ver internet pesquisando alguma coisa. É verdade. Lembrei agora de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa. Muito bom, é o Voo das Gaivotas. É o Voo das Gaivotas. Um livro que é fino, mas com uma expressão muito boa. E que eu gosto muito de lembrar, de fazer menção à obra dele, quando eu digo assim que ninguém é tão grande que não se possa abaixar para ajudar uma criança. É verdade. Isso não é asco meu. Como na minha infância a sociedade não me procurou, não me viu, como eu digo às pessoas, com os olhos tristes, passando necessidade na Lagoa do Parque Solano Lucena. Né? Então, não teriam medo de mim como nós temos hoje dos pirralhos que vivem no submundo. Não teriam, porque eu tinha uma paz continuada, permanente no meu rosto. Né? Mas eu sofria. Então, quando Fernando Pessoa diz assim, que ninguém é tão grande que não se possa baixar para ajudar uma criança, né, eu recordo esse passado. E outra sentença que é muito boa mesmo, é aquela que o Alexandre o Grande, perturbando o Sócrates, ele chega a dizer, saia diante de mim, você não é tão grande que nos possa afastar diante de mim do sol. Né? Mas é tão bom viver assim. A sua linha de poesia, o senhor obedece a critérios sempre ali à risca, né? Como é que o senhor cria, constrói, passa para o papel o seu pensamento, baseado em quê? Como é que é o sistema? É assim, eu sofro nesse momento um estado de, vamos dizer assim, de indefinição para lhe dizer a sua pergunta no pé da letra. Pois assim, eu tenho uma inspiração que ela não se afasta de mim. Eu não preciso estar pensando, eu preciso executar. Há pessoas que falam sobre mediunidade, etc. Eu não vou muito nessa... Uma linha religiosa, não. Né? Não vou nessa, bastante sim, não, apesar de ler. Mas quando eu estou para fazer alguma coisa, eu faço. Eu não me impeço de produzir. Eu não fico na expectativa de achar um tema. Qualquer tema é o começo de um trabalho. Mais adiante, eu corto aquele que não interessa e o trabalho está pronto. Não é? Que isso não seja tão prático e melhor do que todo mundo que pensa. Exato, Mas a minha forma é essa. A outra resposta à sua pergunta é que eu escrevo muito espiritualismo, pois que desde a minha infância eu comecei a observar tudo que era diferente do que eu não podia alcançar. Se eu não podia alcançar um pinhão para jogar que custava um dinheiro que eu não teria, eu inventava de pensar em outra coisa, de acompanhar o passo de uma formiguinha, uma coisa, e estar imaginando tudo sobre aquilo. Principalmente flores, que eu conheço muitas, e paro para me realizar em pensamentos floridos até. Alguns pensadores, alguns poetas, eu arrisco ainda algumas coisas, eu gosto de também escrever ouvindo uma música instrumental.
Você também é desse... Não, né? Não. É mais se Eu acho que concentrar a e música, fazer. quando eu escuto assim a música, mas é como se não tivesse a ouvir, Eu sei. porque não percebo. Tanto que, com 55 anos, eu achava que cantava, mas alguém pegava um violão e parava, botava assim. Eu sei. Eu tive que ir para o maestro, tive que ir para solfejar, com as notas um pouquinho mais certinhas. Uhum. E qual foi a sua experiência, como aconteceu a sua experiência com jornais? Havia aqui, na minha juventude, o jornal O Norte, né? Ainda hoje tem o Norte. Eu tendo um sogro que trabalhava lá no Norte, lá eu conheci alguns jornalistas. E arrisquei um dia mostrar uma crônica minha para o Juarez da Gama Batista, professor da universidade, e que estava pegando conosco uns clichês. E eu trabalhava no jornal ajudando o sogro, que era da clichêria. Então, por ali, ele achou que era um caminho para mim, se eu escrevesse alguma coisa, e aqui e lá. Então, o jornal O Nordeste, que tinha debaixo do viaduto ali, da Márcio Franco, Terceiro Neto, ali embaixo, eu comecei a levar e eles foram publicando. Mais tarde, como eu fui um escoteiro e fazia relações públicas da União dos Escoteiros do Brasil, na gestão de Fernando Monteiro, que era o comissário do escotismo aqui, e o jornal Correio da Paraíba aceitava a crônica com o nome Escotismo. Eu trabalhei aquilo mais tarde fazendo imóveis, né? Fazendo imóveis. Já quando lancei a Poesia ao Mérito, que foi o que me deu nome, e depois desse nome criado em João Pessoa, eu fugi, eu tive que ir para Roraima. Então aqui eu tinha a Poesia ao Mérito, que muita gente lembra de que se tratava. A Rádio Correio da Paraíba, no programa Tony Show, às 9h30, o poeta entrava. O Gingo dizia, e agora, num patrocínio do Pronto Socorro do Cabelo, o poeta Mirocen Leandro dizendo para o mundo quem é quem na nossa terra. E eu dizia essa crônica, e por interessante que as pessoas começaram a me colaborar com as crônicas que saíam. Os controlistas vendiam as fitas. E essas fitas saíram, porque as pessoas... E eu acordei que eu não ganhava dinheiro, então eu cobrava. Eu cheguei a ganhar por dia, vamos dizer, meio salário mínimo por uma crônica só, para botar na Rádio Correio. Isso era um negócio fantástico, né? Então eu fui galopando nesse caminho. Ocorreu que as pessoas procuravam comprar uma história, uma crônica daquela, para uma pessoa que eu fazia a entrevista, eu levava o gravador para a pessoa. Se eu achasse que tinha farofa naquele negócio, não valia a dignidade que eu queria aplicar, eu não fazia. Aí começou. Eu estava convidado por muitas pessoas da alta sociedade ao jantar. Me levavam para o jantar, mas o poeta vai recitar. Daqui a pouco, outro jantar na casa do doutor fulano, doutora Ciclana. Então, o poeta, meu amigo, vai recitar. E eu fui me incomodando com isso, porque eu só tinha amigo que me convidasse para recitar. Eu sei, era atração, né? Era atração. E a minha esposa vai junto, ficava isolada lá. É uma coisa verdade, engraçada, não é? Mas meu santo, meu jovem, a vida de um poeta é muito interessante, até mesmo quando a gente encontra uma pessoa que diz, mas você é realmente escritor? Né? Quando a gente lança um livro, achar o início do sucesso também é sofrível. É sofrível. Né? É sofrível. Mas eu estou, agora eu quero terminar, eu estou numa situação
que eu já não corro atrás de muita coisa, porque eu disse essa semana aqui, minha vida não é um nirvana. Eu não estou, mas eu sou feliz. Então, eu não corro atrás de vender livros. Eu estou vivendo uma paz tão grande com a minha esposa. A educação dos meus filhos me trazem louros também, que eu os aceito sem que me digam, não é? Então, é por aí a satisfação de estar a servir. Eu acho que o sonho está realizado. Qual poesia que o senhor destacaria agora, que o senhor lembra para declamar parte dela para a gente poder... O meu bairro e eu. Porque eu vivi no bairro da Torre e viajei, passei anos fora. Quando eu voltei, minha rua, as ruas vizinhas, onde eu brincava, haviam sido asfaltadas, cortado tudo, e fizeram um chafurdel danado e me entristeceu. Na mesma noite eu sentei para escrever O Meu Bairro e Eu. E é por isso que eu gostaria de, então, chamar a atenção dentro desse princípio. Viu? É coisa escrita... Está aqui, faz tempo, não, está aqui. Então, por ter tanta poesia já escrita, eu não tenho... Não quero minha cabeça cheia de poesia, então eu vou ter que recitar mesmo. Tudo bem, pode ficar à vontade aí, também lembro. Tá certo? Tem isso não. O meu bairro e eu. Voltei ao meu bairro da infância, onde a aragem que eu sentia chegar não soprava à distância, punha-se entre nós a brincar. E as brisas no manto das noites vindas, ao sono da gente embalar, traziam aventuras lindas, eternizando o sonhar. Voltei ao meu bairro da infância, onde em casinhas rudes o sossego dormia nos corações de pessoas cheias de virtudes e crescidas de atenções. Voltei ao meu bairro, voltei, e fui sentindo tristeza do misticismo e rústica beleza. Nada restou nas ruas que brinquei. O progresso em expansão revolveu os terreiros desenhados, os rastros dos meus pés suados e o riscar do meu pinhão. Com patrol rasgaram o meu chão, em aos caminhos alargar. O barulho da máquina, então, impediu-me de ouvi-lo gritar. Era livre o meu bairro quando parti. Tinha calor humano em movimento. E o largo sorriso no qual nasci, meu Deus, sufocaram com cimento. Das namoradas, as primeiras, que nas tardes passeavam rotineiras, suas casas e seus parentes, cadê? Cadê Sidoca, Miruca, Nencarinha, Birico, Pé de Pato, Badu e Faraó? Falta-me ver Francisquinha, Rosinha, Valdete, Nilza e Sueli, filhas do barbeiro Chicó. Recordo o anão Bilzinho da cacimba de Rita, os siqueiros de Dona Neném também. A negra Leó com Valfrido a fazer fita na sede do Vasco que hoje não tem, o presépio de Dona Nininha, a festa de João Freire e a Lapinha. Desgosto dos homens que magoam a terra. Se máquinas almas tivessem, mostraria a lhes comover os meus ideais que tombam, e tombando crescem escrombos que o âmago encerra, sem que eu os possa remover. Mas, por nós, Torrelândia, torre dos torres, pelo que nos fizeram, bairro meu, a lua com olhar triste
o luar esmoreceu. É bem feito, parabéns, viu? Mas o senhor falou para a gente que tem 10 trabalhos, 10 filhos literários, né? Daqui tem 3. Com as mãos para o céu. Esse daqui, ó. Para o céu. Tem também a borboleta de azul, de luz, aliás, borboleta de luz. Esse daqui. E também tem Tobias, o homem que plantava flores. Está faltando impactos e confrontações. Este livro está esgotado. Impactos e confrontações foi eu querendo mostrar a diferença entre a riqueza e a pobreza. E realmente eu sofri o impacto. Porque quando eu pude sair daquele recôndito, daquela fase, e poder pagar uma passagem de avião e conhecer o Brasil, eu fui para o Sul e comparar o Sul com o Nordeste, lembrando uma seca braba dessa que está Nesse momento, né? sofrendo o sertão. Então, eu fiz os impactos e as confrontações. Comparando um Beto Carreiro com um parque daquele e um menino levando uma latinha embolando na calçada, que jamais pode até pensar que é uma zombaria, se ele fizer, em subir um parque de Beto Carreiro. Então, impactos e confrontações foi isso. E Tobias, o homem que plantava flores? Tobias, o homem que plantava flores, certa vez eu conheci e limpou o meu quintal uma pessoa, um pária da sociedade. Um homem sujo, fedorento, que fazia a limpeza se desse a ele um prato de comida. Não era dinheiro que ele queria. E se desse dinheiro, forçando a ele, ele comprava remédio para dar aos cachorros na rua, mais de 200 esse homem tinha. Eu fui procurar ele. Vi essa verdade. Então eu comecei a escrever a história de Tobias, que não é ele, Tobias é ficção. Grande parte do livro é ficção, mas está orientado dentro do princípio daquele cidadão que de nome Luiz Marim. Então, encontrei como trazer a imagem de São Francisco num cidadão chamado Tobias. E desenrola um enredo, para mais tarde se descobrir quem realmente ele foi e tal. Então, a Diocese de Roraima me deu um apoio, eu tive que fazer a apresentação do livro, o lançamento, dentro da igreja lá de São Francisco de Assis, porque acham que o espírito que realiza essa obra é São Francisco de Assis. E a borboleta de luz? Interessante falar da borboleta de luz, porque eu disse antes aqui que a minha imaginação ela é normal, mas não disse que era célebre. Quando eu escrevi a borboleta de luz, foi quando eu mais tive uma inspiração tão continuada de me fazer medo. E a borboleta eu cheguei a ver. Quando ela, em seu estado físico, me chamou a atenção ela chegar num pé de limão e se enrolar dentro da teia de uma aranha. A aranha, quando pulou para frente da borboleta, a borboleta parou, ficou totalmente inerte. E a aranha tirou os fios que prendia a borboleta, soltou e eu fiquei pasmo, olhando abestadamente, como, desculpa, meus telespectadores, estão olhando para mim. Eu fiquei uma coisa rara. Então o livro começou com isso. Hoje ele está em mesa de cabeceira das pessoas que acreditam na paz celestial, têm esperança de ir até lá, e por conta do que a borboleta aplica nas lições desse livro. E com as mãos para o céu, o que traz esse trabalho? Esse trabalho está esgotando. Esse trabalho foi um sofrimento que eu tive, que passei, e que Deus ajudou a arrefecer o sofrimento
e curou o filho. É a história de um câncer no estômago do meu menino, de 29 anos, que foi preciso tirar o 85% do estômago dele. Foi feito o trabalho para o doutor Fernando, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, junto com uma equipe especializada. Chama-se que ele é o Papa, o segundo lugar no Brasil de fazer esse tipo de trabalho. Então, meu menino está curado. Houve muitas orações feitas pelos meus leitores, o público que me conhece, as pessoas viram meu sofrimento. E, por fim, está esgotado. Vai voltar. Ele vai voltar, porque ele, inclusive, orienta como as pessoas, os cuidadores dos que sofrem o mal, como trabalhar ele. Mas o trabalho que seja tanto da parte física, mecânica, como da parte espiritual. Esse livro foi bastante inspirado nesse sentido. E qual será a próxima cria? Até se engasgou, né? A próxima cria é Quando o Amor Abraça. Nós estamos vivendo, até acompanhando o jornalismo, acompanhando tudo isso, nós estamos acostumados a só ir ver na televisão alguma coisa que está errada. Não é? Exato. É denúncia disso, denúncia daquilo, crime de todo lado. E eu compreendendo, cá com os meus botões, que alguma coisa há de mudar. E quem pode mudar tudo isso é o amor, se aproximar e abraçar todos os que vivem, têm índoles más, não é? Todas as pessoas que vivem engenhando situações, que até mesmo na área dos que pensam nossas leis, que pensam essa coisa toda. Então, quando o amor os abraçar, do modo como o Jesus pensou que nós iríamos buscar e nós não fomos, ele agora vai mandar de volta. O amor abraçando tudo isso vai mudar. Então, quando o amor abraça, eu quero dizer com isso que tudo muda. O livro já está na metade. Yeah. E como o senhor recebeu essa homenagem, essa honraria aqui da Câmara Municipal de Pessoa, medalha de honra ao mérito legislativo? Como quem nunca tinha vestido uma roupa que lhe desse um grande orgulho sair na praça, foi como eu recebi isso. Pois eu nunca esperava acontecer. Quem teve uma vida que o anonimato fechou, trancou todas as portas, jogou fora as chaves, então eu não podia imaginar que um dia chegasse a ser convocado para receber a medalha de honra ao mérito do Poder Legislativo, de nome Humberto Lucena. Então, é de impacto uma realização que entra comovente e comovendo. Não é? Pois que as pessoas que estão a observar pode achar uma coisa que é simples, que no lugar do Mirosen podia ter o Normando, José, o Pedro, o Luiz. Mas a gente que recebeu fica lembrando, o sol abriu pela primeira vez na caverna onde estou, estava escuro, né? Exato. Foi lá, botou um raio. Então, é muito importante, eu sou, além de feliz, eu posso dizer que estou amplamente agradecido até a medula. Estou agradecido. Certo. Para a gente analisar, dos 10 trabalhos que o senhor tem, qual que chama mais a sua atenção? O seu mimo, a mina dos seus olhos, qual é? A borboleta de luz. De luz, né? Porque a borboleta de luz, eu ainda quero mensagens sobre ela, eu ainda quero perceber muita coisa dessa borboleta, muito embora tenha, no final dela, ela tenha ido embora para não voltar mais. Né? Termina a borboleta saindo para todas as pessoas
ela se divide, vai para todos. Mas eu tenho a impressão que está faltando uma continuação desta obra. Quem sabe a segunda edição, né? Segunda Esse edição. trabalho, a continuidade, né? Deus quiser. Poeta, escritor Mirossen Leandro, foi um prazer tê-lo aqui e conhecê-lo pessoalmente, né? Parabéns pelo trabalho e tudo de bom, viu? Obrigado, eu sou feliz demais, reputo isso novamente. Agradeço aos telespectadores que também se emocionam com o que a gente pode, emocionado, ainda reproduzir, não é? Eu continuo na minha felicidade, na minha vida, que eu venho dizendo que não seja um nirvana, mas eu estou feliz e deixo um pouco da luz que me abastece para os ouvintes, para você, para seus colegas de trabalho e para as mães que estão nesse domingo. Feliz. Obrigado. Ok. A você também, o nosso muito obrigado. Até a próxima.